Começa agora o primeiro programa Aulão do Enem 2015. Centenas de alunos participaram no último domingo em São Luís do primeiro Aulão do Enem com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. A ação faz parte do programa pré-universitário, o PREUNE, uma iniciativa do Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia é garantir aos estudantes maranhenses, principalmente aos de escolas públicas, a oportunidade de se preparar melhor para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para você, estudante que ainda não sabe, até outubro, mais 4 aulões vão acontecer no ginásio do antigo Colégio Marista. No primeiro encontro de domingo, teve uma mega revisão na área de Ciências Humanas, que englobou as disciplinas Filosofia, Sociologia, História e Geografia. A partir de hoje, os inscritos para as provas do Enem contam com uma reprise de todas essas aulas separadas por disciplina na programação da TV Assembleia. Além disso, o conteúdo também estará disponível para um download em uma plataforma no site do Legislativo. Revisando o conteúdo, fica mais fácil de alcançar boas notas no Enem e assim conquistar a tão sonhada vaga na universidade. No programa desta quarta-feira, o aulão é de filosofia. O professor Renato Aurochi discorreu sobre o conceito dos mitos ao longo do tempo e a relação entre mito e filosofia na Grécia. Nós vamos basicamente trabalhar hoje 2 disciplinas, primeiramente filosofia e depois sociologia. Essa primeira disciplina chamada de filosofia, que nós chamamos de filosofia, ela tem um início basicamente na Grécia. Não é uma unanimidade entre os especialistas. Alguns especialistas argumentam que ela realmente nasce na Grécia, só que outros especialistas argumentam que ela nasce no Oriente. Então, para não entrar nesse debate desnecessário, vamos classificar nossa divisão historicamente. Por exemplo, trabalhando a história grega, eu vou trabalhar com vocês o período homérico, arcaico, clássico e helenístico. No período homérico não existe filosofia. O que existe é uma forma de conhecimento chamada de mito, ou mitos. E o que se entende por mito? É muito interessante essa discussão porque grande parte das pessoas entende que mito é uma palavra mentirosa. Ah, isso é um mito, isso é uma mentira. Quando na verdade a palavra mito não está relacionada com mentira. O Jean-Pierre Vernant e o Marcel Detienne, são especialistas na área, são helenistas, eles entendem que o mito seria uma palavra sagrada sobre a origem, uma narrativa sagrada sobre a origem. Aí você pergunta, mas Renato, uma narrativa, uma palavra sagrada sobre a origem de quê? Do cosmos, do mundo, da vida. Vamos entender a seguinte situação. Você tem 3, 4 anos de idade e você tem que explicar para o seu filho de 3 ou 4 anos de idade como foi que ele surgiu. Você não vai dar uma explicação científica, você não vai dar a explicação factual. Então o que você faz? Você adequa a sua linguagem à pessoa que está escutando. Então você vai dizer, meu filho, você foi fruto do amor do papai e da mamãe. A mamãe pegou uma sementezinha, o papai, perdão, pegou uma sementezinha, colocou no biguinho da mamãe e regou com muito amor. Ora, obviamente que essa história ela é meio fantasiosa, mas aí eu pergunto para vocês, essa criança de 3 anos de idade, ela vai acreditar nessa história? E a resposta é, vai. É claro que vai, porque não é qualquer pessoa que está contando essa história, é o pai, é a mãe, é a família, pessoas que perpassam confiança. Então o mito não pode ser entendido como uma mentira, mas sim como uma forma diferente de explicar as coisas. Aí você pergunta, Renato, essa forma diferente, se eu comparar ela com a realidade, ela não é mentirosa? Não, nós não podemos fazer justamente isso, comparar as áreas de conhecimento. Quais seriam as áreas de conhecimento? Mito, religião, filosofia, arte, ciência. Cada área do conhecimento trabalha com uma característica muito específica
e nós temos que respeitar cada uma dessas características. Por exemplo, falei para vocês que o mito fala sobre a origem do mundo, a origem do universo, a origem da vida. Na escola, nós basicamente aprendemos a teoria científica sobre isso. O Stephen W. Hawking, no livro O Universo Uma Casca de Nós, ele vai dizer o seguinte: uma partícula infinitamente densa e pequena explodiu e deu origem ao universo em aproximadamente 14 bilhões de anos. Se você pega essa história e compara com o mito parece ser mentiroso. Por exemplo, a Gênesis: Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. É só fazer o cálculo. 6 dias para 14 bilhões de anos é uma diferença enorme. Então uma é verdadeira e a outra é mentirosa. Não. Cada uma delas trabalha com uma característica muito específica. Entendo que a verdade do mito não está na história, não está no mito, está na pessoa que conta o mito, porque a pessoa que conta o mito passa para você uma relação de confiança. Então, se a gente quer entender basicamente o que é o mito, vamos classificar da seguinte forma: é uma narrativa sagrada sobre a origem. Não é qualquer história, não é qualquer narrativa, é uma narrativa sagrada sobre a origem. Tudo que é sagrado, por exemplo, a religião é sagrada, se entende que a família é sagrada, tudo que é sagrado é inquestionável. Então você não discute a verdade mítica, você simplesmente aceita essa verdade mítica. Vamos exemplificar da seguinte forma: vocês daqui a um tempo estarão na universidade, estarão na academia. A academia é um lugar de ciência, é um lugar de debate, é um lugar de argumentação. Então, se um palestrante, por exemplo, faz uma citação equivocada, pega uma frase do Rousseau e diz que é do Voltaire, ou pega uma frase do Voltaire e diz que é do Rousseau, você tem todo o direito de levantar a mão e dizer: professor, eu acho que essa citação está equivocada. Essa citação que você acabou de fazer, de que quando o homem pegou um terreno e disse: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar nesta mentira, não é do Voltaire, ela é do Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço. E aí você fala, você pega o livro e você prova para ele que aquela citação foi equivocada, e obviamente que ele vai e aceita sua explicação. Isso é ciência, isso é filosofia, isso é academia. A verdade mítica e a verdade religiosa, ela não é esse tipo de verdade. É a verdade enquanto alícia, aletheia, revelação. É uma verdade revelada. Vamos voltar, por exemplo, da Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. É verdade? Claro que é verdade. Como é que nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia? Está num livro sagrado, escrito por profetas. Então a verdade não está na história, mas está na pessoa que conta a história. Então eu vou apresentar para vocês 2 áreas de conhecimento: o mito, que possui uma verdade revelada, alícia, aletheia em grego, revelação, e a nossa verdade, que é a verdade filosófica, científica, aristotélica, veritas ou veritas. Hoje, no nosso cotidiano, não basta falar, você precisa provar, verificar por A mais B que aquilo que você está falando é verdadeiro, enquanto que a verdade mítica não precisa, não necessita da comprovação. Então, dessa forma, vamos classificar e organizar o mito. Existem 2 tipos de mito, tá? O mito que fala sobre a origem do cosmos, vamos entender que é uma cosmogonia, gonia, gônadas, criação, tá? Então coloquem cosmogonia, uma narrativa sagrada sobre a criação do universo. Cosmogonia, uma narrativa sagrada sobre a criação do universo. E temos também as teogonias. Renato, o que é uma teogonia? A palavra teo se pode traduzir por Deus ou divindade. Então uma teogonia seria uma história fantasiosa, mas sagrada, obviamente, sobre a origem de uma divindade. Por exemplo, o que é uma teogonia?
nascimento da deusa Afrodite, nascimento da deusa Atenas, nascimento de Íblis, tá? Trabalhando com uma outra cultura. O que seria uma cosmogonia? O Übermensch, teríamos a Gênese. Então, se entende que uma cosmogonia fala sobre a criação do universo, enquanto que uma teogonia fala sobre a criação dos deuses. Agora, lembrando, quando é que isso acontece? Grécia. Qual é o nosso contexto histórico? Grécia. Do século XII a.C. até o século VI a.C. O homem explica o mundo, o homem explica a vida através de uma narrativa sagrada sobre a origem. Aí você pergunta, mas Renato, hoje, se eu tenho uma dúvida, eu não recorro a uma explicação mitológica. Obviamente, se você está doente hoje, o primeiro passo que você faz é procurar um médico. Então, a explicação que se tem hoje é uma explicação científica das coisas. Ora, se na Grécia o mito era a principal forma de explicação do homem, do mundo e da realidade, e hoje nós não estamos mais recorrendo ao mito, mas à ciência, temos que se perguntar: o que aconteceu para que o mito deixasse de ser a principal forma de explicação do homem, do mundo e da realidade e se transformasse em uma forma secundária? Porque hoje é a ciência, trabalhamos também a filosofia, trabalhamos a religião, trabalhamos a arte. Então vamos organizar as nossas ideias. Grécia, período homérico. O homem explica o mundo e a vida através do mito. Período arcaico, o mito sai de cena. O mito deixa de ser a principal forma de explicação do homem, do mundo e da realidade e passa a ser uma forma secundária. Então, o que é que nós estamos pensando, tanto eu quanto vocês? Alguma coisa aconteceu nessa passagem do período homérico para o período arcaico, para que o mito deixasse de ser a principal forma de explicação do homem, do mundo e da realidade e surgisse uma nova forma de explicação. Então, vamos organizar da seguinte forma: na passagem do período homérico para o período arcaico, algumas transformações econômicas, sociais e políticas mudaram a cara da Grécia. Vamos anotar quais foram essas transformações. Coloquem assim. Segundo Jean-Pierre Vernant, o primeiro evento responsável pelo questionamento do mito ou saída do mito foi o desenvolvimento das navegações. Aí você pergunta, mas Renato, eu só não consigo entender o que tem a ver o desenvolvimento das navegações, que é uma questão técnica, com a saída do mito. Olha, vocês conhecem as histórias de Hesíodo, Orfeu, Eleus, a Ilíada, a Odisseia, conhecem a história sobre Hércules, Atenas, Ares, Hades, Poseidon. O conjunto dessas ideias que nós chamamos de mitologia grega. Olha qual foi a grande sacada que aconteceu na época. Toda vez que se falava sobre um deus ou um semideus, perguntava-se: você já viu esse deus? Vi. Em uma ilha muito distante. Ninguém tinha ido nessa ilha. Ninguém, na verdade, nunca tinha visto, ninguém nunca tinha presenciado um deus ou um semideus materializado na sua frente. Alguém aqui já viu um Pégasus, um cavalo alado na sua frente? Uma hidra? Deus Poseidon? Íblis? Pois é. Foi a mesma coisa que aconteceu na Grécia. Então, com o desenvolvimento das navegações, os gregos começaram a viajar cada vez mais longe. Chegaram nessas ilhas, novas ilhas e mais ilhas. E perceberam uma coisa: nunca viram um deus, ou um semideus, ou uma figura mitológica. E a partir desse momento eles começaram a se perguntar: será mesmo se tais figuras existem? Pois eu nunca vi um deus e nunca vi pessoalmente alguém que já tenha visto um deus. Esse processo, segundo o historiador Jean-Pierre Vernant, é chamado de desencantamento do mundo.
Então, como é que vocês vão organizar as ideias? Coloquem assim: desenvolvimento das navegações, ocasionando o desencantamento do mundo. Tá, mas o que é esse processo de desencantamento do mundo? Nada mais, nada menos do que a saída do mito. O homem deixou de aceitar essa verdade sagrada, absoluta, inquestionável. E aí surge a necessidade de você encontrar uma nova forma de explicação. Mas, Renato, qual foi essa nova forma de explicação? Uma filosofia, que nós chamamos hoje, obviamente, de filosofia. E o que se entende por essa filosofia? Uma busca pelo conhecimento, mas não qualquer busca pelo conhecimento, uma tentativa racional, metódica e ainda tentando sistemática de explicar o mundo. Então, quando o mito sai de cena como a principal forma de explicação, como uma cosmogonia, entra em cena a filosofia. Mas a filosofia entra em cena como uma cosmologia. Então, o que seria uma cosmologia ou cosmologia? Tentativa de explicação racional sobre a origem do universo. Esse processo foi feito por um filósofo e matemático, Tales de Mileto. Mas antes de Tales de Mileto chegar a essa verdade, de que tudo que existe é formado por água, mais transformações econômicas, sociais e políticas foram necessárias. Então vamos organizar. Primeiramente, desenvolvimento das navegações, retira o mito, questiona o mito. O que mais eu preciso? Desenvolver a minha capacidade de abstração. Vou voltar àquele exemplo inicial da criança. Por que a criança acredita que ele foi fruto do amor do papai e da mamãe? Porque ele não tem ainda uma capacidade de abstrair as coisas. Se você for explicar para uma criança de 3, 4 anos de idade que ele é fruto de um ato, por exemplo, sexual, ele não vai entender isso. Agora, volto a dizer, se você falar que ele é fruto do amor do papai e da mamãe, ele entende. Vou dar um exemplo. Melhor ainda, eu tenho um filho, 6 anos de idade. E aí, qual é a dor de cabeça de ensinar para um filho de 6 anos de idade? Vou ensinar matemática. Falo: Paulinho, vamos estudar matemática? Ele fala: estudar não, pai. Tchau, quero brincar. Paulinho, vamos estudar matemática? Ele: pai, não quero brincar. Tudo bem. É muito difícil uma criança explicar que 1 mais 1 é igual a 2. Pessoal, o que é 1? Tá, é um número, ok. O que é um número? Uma unidade abstrata. Vai explicar para uma criança de 4, 5 anos de idade que 1 é uma unidade arbitrária e abstrata. Então, qual é a metodologia que eu faço com ele? Paulinho, papai tem chocolate. Ele: chocolate? É, papai tem chocolate, ó. Um chocolate com outro chocolate, né? Aí eu mostro para ele os 2 chocolates. Aí ele: 2 chocolates para Paulinho. Eu digo: exatamente. Ele: 1 mais 1 é 2, pai? Eu digo: então dá os 2 chocolates para Paulinho. Pronto, acabou. Por que essa criança entendeu agora? Simples. Se ele não tem uma alta capacidade de abstração, você tem que recorrer a imagens. Toda vez que você não possuir essa capacidade de abstrair, você recorre a imagens. Você vai exemplificando. O que eu quero dizer para vocês é que o homem que está vivendo 600 anos antes de Cristo, ele não sabe explicar o que é um raio, ou ele não sabe a explicação científica sobre o raio, e aí ele vai recorrer a alegorias. O que é um raio? Zeus, Deus dos deuses, quando está chateado com os mortais, lança o raio. Ele não vai explicar a questão científica. Eu não sei explicar para vocês a real explicação científica de um raio. Não sei também se vocês sabem, mas essa explicação fantasiosa, ela é simples. Pessoal, toda vez que alguém tem uma explicação, que alguém tem uma dúvida, e você vai explicar, a primeira coisa que você tem que fazer é adequar a sua linguagem à pessoa que está escutando. Se você der uma explicação extremamente abstrata e a pessoa não sabe trabalhar com abstração, não vai entender. E aí você adequa a sua linguagem. Como é que eu vou explicar, por exemplo, para uma criança
de 5 anos de idade que o universo foi criado em 14 bilhões de anos. Aí eu falo que Deus, no primeiro dia, criou o mundo. No segundo dia, no terceiro, no quarto e no quinto. Isso trabalhando com a nossa mitologia. Cada sociedade, cada cultura trabalha com uma mitologia diferente. Então nós temos que entender que não existe uma cultura superior ou uma cultura inferior a outra. São simplesmente formas diferentes de explicar as coisas. Então até o momento, o que nós aprendemos? Que o mito é uma narrativa sagrada sobre a origem, inquestionável, sagrado, que existe uma cosmogonia, que é um mito que fala sobre a criação do universo, que existe uma teogonia, que é um mito que fala sobre a criação dos deuses, e que esses mitos foram perdendo espaço com algumas transformações de caráter econômico, social e político. A primeira delas, navegações. Depois, coloquem aí, desenvolvimento da moeda. Desenvolvimento da moeda. Pergunto para vocês, o que é a moeda? O que é uma moeda? O que é o dinheiro? Essas perguntas extremamente simples se tornam extremamente complicadas de responder. Então, por exemplo, se entende que a moeda ela é um signo abstrato de troca. Tenta imaginar um mundo sem moeda. Entenda moeda como dinheiro mesmo. Tenta imaginar um mundo sem moeda. Você quer comprar, sei lá, uma vaca. Renato, para que eu quero comprar uma vaca? Não sei, você quer comprar uma vaca. A parte importante é isso. E aí você vai levar 1000 galinhas para trocar com uma vaca? E se a pessoa não quiser galinha? Vai fazer o quê? Então a ideia de pegar um objeto e dar um valor simbólico e abstrato a esse objeto é uma ideia fantástica que vai começar a transformar o mundo. A primeira moeda foi criada por um sábio persa chamado Zaratustra. Ele teve uma moeda para que os homens se relacionassem com os deuses, o bem e o mal. Bem, você está com crédito, será recompensado. Mal, você está sem crédito e será punido. Mas qual é a grande importância da moeda? Com a moeda nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de abstração. Entendam, o objeto em si chamado de moeda, ele não tem valor. Quem atribui esse valor à moeda é o homem. Essa atribuição de valor que é a abstração simbólica da moeda. Então nós temos desenvolvimento das navegações, desenvolvimento da moeda, coloquem próximo. Desenvolvimento do calendário. Renato, o que é o calendário? Nada mais, nada menos do que a medida abstrata do tempo. Outra coisa extremamente complicada. O que é o tempo? Como é que eu vou pensar no tempo? Aqui nós temos um instrumento que marca o tempo, que é uma abstração. Agora, me explique o que é um minuto. O que é um segundo? O que é uma hora? Qual a importância disso? Volto a dizer, os gregos foram os primeiros a se preocuparem com uma medida mais abstrata. Então nós temos navegações, calendário, moeda, agora a mais fantástica delas, criação do alfabeto. Coloque aí, criação do alfabeto. Renato, mas o que é alfabeto? Coloquem. A transcrição abstrata da fala e do pensamento. Para quem sabe ler parece uma coisa extremamente fácil e tranquila, é até mecânico. Agora, olhem para o material de vocês. Vocês conseguem ler? Conseguem? Ok. Mas imagine agora que estivesse em grego. Conhecem o alfabeto grego? Não. Teriam dificuldade de ler. Para que vocês possam compreender como é importante essa capacidade de abstração. Então, cada transformação econômica, social e política foi importante. Olha o que acontece. As navegações questionam o mito. Calendário, alfabeto e moeda
dão aos gregos uma alta capacidade de abstração. Agora, as duas grandes condições são desenvolvimento da polis, ou nascimento da polis grega, e sociedade formada por escravos. Pode não parecer, mas a filosofia é uma área de conhecimento extremamente abstrata, e essa abstração você precisa de tempo para pensar. Reza a lenda que um filósofo chamado Tales de Mileto passou 9 horas do seu dia sentado em cima de uma pedra, observando a água da cachoeira cair, para concluir de forma brilhante que a água sempre cai. Aí você pensa, Renato, calma aí, 9 horas para perceber que a água cai? Desculpa, mas isso não é brilhante. Permitam-me discordar de vocês, porque é brilhante. Por que a água cai? Teoria gravitacional dos corpos. Pois é, essa teoria é moderna. Tales é 600 anos antes de Cristo, e ele é um dos primeiros que não está simplesmente se perguntando por que a água cai, mas qual a importância disso. Então esses primeiros pensadores, esses primeiros filósofos estão preocupados em quê? Em entender como o mundo foi criado. Aí você pergunta, mas Renato, desculpa, eu vivo extremamente bem sem saber a origem do universo. Na verdade eu nem me preocupo quando eu vou dormir ou quando eu acordo, nossa, como o universo foi criado. É claro que você não se preocupa, porque algumas pessoas já se preocuparam por vocês, religiosos, cientistas e filósofos, que dedicam sua vida justamente a isso, a tentar compreender como o universo foi criado. Então, para que a gente possa organizar definitivamente essas ideias, o que nós temos? No período homérico, o mito explica o mundo. No período arcaico, a filosofia é que vai explicar esse mundo. Na passagem do homérico para o arcaico, o mito sai de cena e a filosofia vai ocupando seu espaço, numa transição extremamente lenta, numa transição extremamente gradual. Pessoal, durou aproximadamente 400 anos, essa saída do mito e surgimento da filosofia. Aí qual o cuidado que nós temos que tomar? Renato, quando acaba o mito, começa a filosofia? Não, porque o mito não acabou. O mito, ele simplesmente deixou de ser a principal forma de explicação e tornou-se uma forma secundária. Então, na Grécia, no período arcaico, o homem explicava o mundo através da filosofia, mas ainda recorria ao mito. Organizando, nós temos desenvolvimento das navegações, calendário, alfabeto, sociedade formada por escravos. Mas tem uma filósofa brasileira chamada Marilena Chauí, autora de diversos livros de filosofia. Ela diz o seguinte: a condição mais importante para o nascimento da filosofia foi o surgimento da polis grega, porque quando nasce a polis, nasce a política. E olha que coisa interessante, existe um ditado popular que algumas coisas não se discute: futebol, religião e política. Mas na verdade, futebol, religião e política se discutem. O que tem que acontecer é você respeitar o ponto de vista do outro. Agora, um povo, uma cidade, um país, uma nação que não vivencia a política, que não discute a política, não cresce. Quando nasce a polis, nasce a política grega. Quando nasce a política grega, o povo começa a participar da vida, sabe o que está acontecendo, dá valor aos acontecimentos da cidade, porque entende que o bem da cidade é o bem da nação. E aí você vai desenvolvendo o logos, seu raciocínio. E volto a dizer, a matemática e a filosofia nascem de mãos dadas, porque matemática é muita abstração e a filosofia é extremamente abstrata. Então o nascimento da polis gera a discussão política, e essa discussão política gera o desenvolvimento da razão. É dessa forma que a filosofia nasce na Grécia, se trabalharmos com a ideia de que ela nasce na Grécia. Alguns especialistas não concordam com essa informação.
Por exemplo, um filósofo chamado Platão entende que a filosofia não nasce na Grécia, que ela nasce no Oriente. Volto a dizer, nós não entramos nessa discussão. Se o texto apontar para essa discussão de que a filosofia nasce na Grécia, chamada de milagre grego, você trabalha com essa hipótese. Se o texto apontar com a ideia de que a filosofia nasce no Oriente, você trabalha com essa hipótese. Renato, o texto não fala nem Grécia e o texto não fala do Oriente. O que eu faço? Junta, tá? Coloque que foi um conjunto de fatores: o contato do Oriente com o Ocidente, o desenvolvimento das navegações, do calendário, da moeda, do alfabeto, sociedade formada por escravos que deu o tempo livre e a mais importante delas, o nascimento da polis, juntamente com isso, o nascimento da filosofia. Então, por exemplo, coloquem o material de vocês na página 7. Tem assim, primeira questão, para que a gente possa compreender nas questões todo esse debate, toda essa discussão. Diz assim: no início, a ciência quis a morte do mito, como a razão quis a supressão do irracional, visto como um obstáculo a uma verdadeira compreensão do mundo, dando início assim a uma guerra interminável contra o pensamento mítico. Valery glorificou esta luta destruidora contra as coisas vagas. Aquilo que deixa de ser, por ser pouco preciso, é um mito. Basta o rigor do olhar e os golpes múltiplos e convergentes das questões de interrogações categóricas, armas do espírito ativo para se ver os mitos morrerem. O mito, por sua vez, trabalha duro para se manter e, por meio de suas metamorfoses, está presente em todos os espaços. Olha essa passagem: o mito trabalha duro para se manter. Hoje, quando se fala em mito, nós não entendemos a mesma coisa que se falava na Grécia, de um mito sagrado, uma narrativa verdadeira sobre a origem. Outro, quando você fala, Pelé é um mito do futebol. Então o mito ele vai se modificando para que ele possa se adaptar às novas culturas, às novas sociedades. Do mesmo modo, a ciência atual busca menos a sua erradicação do que seu confinamento. Quando a ciência traça seus próprios limites, ela reserva ao mito e ao sonho o lugar que lhe é próprio. Com base no texto, é correto afirmar: ora, se analisarmos a opção por opção, letra A, a B, C, D e E, iremos verificar que a letra B ela é mais condizente. Olha o que diz a B: a delimitação da área de atuação do saber científico implica na constituição de um lugar próprio para o mito. Essa ideia de lugar próprio tem que ficar claro para vocês. Houve um momento que o mito era a principal forma de explicação do mundo. Hoje não é mais o momento do mito. Houve um momento da filosofia, houve um momento da religião. E hoje, qual seria essa grande área de explicação do homem e do mundo? A ciência. Então, se você está com dúvida, dificilmente você vai recorrer ao mito. Você vai recorrer à ciência, porque cada época, cada contexto histórico específico, cada sociedade trabalha com uma visão diferente de mundo. Então a alternativa correta para essa discussão é a alternativa B. Na segunda questão, também uma questão bem tranquila, bem fácil, sobre mitologia. O chamado trono de Ludovitsky. Talvez primitivamente parte de um altar, retrata o nascimento de Afrodite a partir da espuma do mar. Nascimento de Afrodite. Afrodite é uma deusa. Como é que nós chamamos o nascimento dos deuses? Teogonias. Então, esse mito, essa questão narra o nascimento de uma teogonia, que é uma deusa. Segundo a mitologia, ela nasceu da genitália de Deus Urano, que havia sido cortada e lançada ao mar pelo seu filho Cronos. Esse ato violento foi cometido enquanto Urano estava sexualmente unido a Gaia. Os mitos gregos representam simbolicamente uma tentativa de explicação dos mistérios que cercam a essência do homem. Entre essas várias tentativas podemos relacionar ao mito de Afrodite. Afrodite, ela é na verdade a deusa do amor, que também ganhou o título de deusa da beleza. Então nós temos que buscar uma alternativa que trate exatamente com essa ideia. Como ela é a deusa do amor e como ela se torna a deusa da beleza. E para essa discussão, a alternativa
B é a correta. O que de alternativa B? A própria personificação do amor e da sexualidade, aquela que unia através do sexo os seres vivos, representando também a beleza. Tudo bem? A terceira questão é uma questão de um grande especialista, que é o Jean-Pierre Vernant. Vernant é uma das maiores autoridades em mitologia grega. O que Vernant diz? Zeus ocupa o trono do universo, agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro, ou para a terra dos mortais. E os homens, o que acontece com eles? Quem são eles? Então, nesse texto, o autor diz: o texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. O autor dessa questão foi tão cuidadoso que ele coloca assim: considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento. O mito é uma forma de conhecimento. O mito, a religião, a filosofia, a arte e a ciência são 5 grandes áreas de conhecimento. Alguns autores colocam 6, porque separam ciência de senso comum. Então podem encontrar 5 ou 6. Então, de acordo com o texto, vamos lá. A, me ajudem, vamos ver se a gente consegue encontrar a alternativa. A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de comprovação? Não. Eu não preciso comprovar um mito. O mito é indemonstrável. E disse para vocês, a verdade do mito não está no mito. A verdade do mito está na pessoa que conta o mito. Não precisa ser demonstrado, não precisa ser provado. E não é científico, é mítico. B. Conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico para estabelecer suas verdades. Não é rigoroso, não é lógico e não é analítico. Para ser mais claro com vocês, não precisa ser rigoroso, não precisa ser lógico e não precisa ser analítico. Aí você pensa: ah, Renato, ele não é lógico, então ele é ilógico. Não necessariamente. Ele não é nem lógico nem ilógico. Ele não é nem racional nem irracional. Como assim? Como é que ele não pode ser nem racional nem irracional? O Jean-Pierre Vernant e o Marcel Detienne, eles entendem que o mito possui princípios de razão. Não é racional, mas já possui alguns elementos que mais tarde serão de fundamental importância para o desenvolvimento da racionalização na Grécia. C. As explicações míticas constroem de maneira argumentativa e autocrítico. O mito é argumento? Mito é argumento? Não. É narrativa. É crítico? Não. É autocrítico? Não. O mito ele é dogmático. Verdade absoluta e inquestionável. D. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de provas, é a alternativa correta. Vamos para a quarta questão. Mais uma história, mais um mito. Quarta questão. Podemos? Tem uma dúvida? Pode vir à frente. Qual é a dúvida? Ainda sobre a terceira questão? Tudo bem? Está esclarecido já? Vamos lá então. Só para continuar então na letra E, da terceira questão, para tirar todas as dúvidas possíveis. A verdade do mito obedece às regras universais do pensamento racional, não obedece a regras universais. O mito não precisa de regras, ele não é nem racional nem irracional, por isso ele não necessita de tais regras. Quarto, Narciso disse a ninfa Eco: não crês que te amo? Te amo, repetiu ela, fugindo confusa para o bosque,
onde se deixou devorar pelo langor e pelo pesar. Tornou-se realmente tão magra que dela em breve restaram os ossos, transformados em pedras, e a voz que ainda ouvimos a repetir sempre as últimas palavras. O texto acima é uma tentativa de explicação sobre um fenômeno acústico, denominado de eco. Qual a linguagem utilizada acima para a explicação desse fenômeno? Olha, acabei de ler um mito para vocês. Se eu acabei de ler um mito para vocês, a linguagem não é científica, a linguagem não é filosófica, é uma linguagem mítica. Temos opções B, C, D e E. Então vamos ler cada uma delas. B, mítica, sendo esta uma explicação feita a partir de inúmeras experimentações. Vocês experimentam o mito? É experiência, é empiria, é comprovado? Não, então é falso. C, mítica, sendo esta baseada numa narrativa onde uma força divina e não natural representa a ordem de um fenômeno, é a alternativa correta. Letra C. D, mítica, sendo esta fundamentada na filosofia pré-socrática. Pessoal, se ela é mítica, ela não é filosofia pré-socrática, por isso que a alternativa C é a alternativa correta. E é mítica, sendo esta baseada em uma narrativa fundamentada no filósofo Sócrates. Não, acabamos de falar que não é filosófica, ela é mítica, a alternativa correta, letra C. A quinta questão é de um outro especialista, agora o Marcel Detienne. Olha o que ele diz. Funcionário da soberania ou louvor da nobreza guerreira, o poeta é sempre um mestre da verdade. Sua verdade é uma verdade assertórica, uma afirmativa. Ninguém a contesta, ninguém a contradiz. Verdade fundamental, diferente de nossa concepção tradicional, aletheia ou alícia. Não é a concordância da proposição e de seu objeto, nem a concordância de um juízo com outros juízos. Ela não se opõe à mentira, não ao verdadeiro frente ao falso. A única oposição significativa é a de aletheia, verdade, e de leta, esquecimento. Nesse nível de pensamento, se o poeta está verdadeiramente inspirado, se o seu verbo se fundamenta sob um dom de evidência, sua palavra tende a se identificar com a verdade. Ainda há pouco eu trabalhei com vocês um exemplo na academia, onde o professor faz a citação equivocada, o aluno levanta a mão e corrige a citação. A palavra de um poeta, a palavra de um pater, de um aedo e de um adivinho, ela é tão verdadeira, ela é tão sagrada, que você não ousaria corrigir. Tentem imaginar a seguinte situação. Você está em uma igreja, um templo, o padre ou o pastor, no momento de efervescência, no momento cultural, no momento religioso, no momento de comunhão, ele faz uma citação equivocada. Você não vai levantar a mão e dizer, pastor, está errado. Você não ousaria fazer isso, porque não é qualquer pessoa que está à sua frente, é seu líder sagrado, é seu líder espiritual. Você espera o fim do culto, ou o fim da missa, e faz a pergunta, pastor, é que eu tenho uma dúvida espiritual, eu não entendi essa citação. Ao perceber que ele fez a citação equivocada, porque é do homem errar, ele vai fazer a correção. E ao fazer a correção, a sua admiração por ele só aumenta, porque ele admitiu um erro. Então, essa pessoa desperta em você um sentimento tão grande, tanta confiança, que um autor chamado Max Weber chamou isso de dominação carismática. Não é qualquer pessoa, é seu líder sagrado. Nós precisamos desse conceito weberiano para responder essa questão. Então diz assim, vamos para a pergunta, tá? A partir desta perspectiva, analise o texto acima e responda em que se fundamenta, a partir desta função do poeta grego, a diferença da concepção de verdade mítica da nossa concepção, dado que esta esteja de acordo com o modelo aristotélico de verdade. Letra A. A verdade assertórica é característica do filósofo, visto que este sempre anda em companhia com a verdade. O próprio texto fala que a verdade assertórica ela é do poeta e não do filósofo. B. O
poeta, o profeta e o adivinho são os mestres da verdade. Sua palavra possui valor de verdade. Renato, sua palavra possui valor de verdade? Sim. A palavra do pater, a palavra do aedo, do patriarca, ela é inquestionável, ela é sagrada. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Bem, a sexta questão, ela entra naquela discussão que eu falei para vocês. Como aconteceu a passagem do mito para a filosofia? E aí o que nós entendemos? Essa passagem do mito para a filosofia, ela aconteceu de forma lenta e gradual ou ruptura? Entendemos que foi lenta e gradual. Durou aproximadamente 400 anos. Renato, e aonde foi que a filosofia nasceu? Diz também para vocês. Ou você coloca que é Grécia, ou coloca que é Oriente. Quem é que responde? Quem é que dá essa resposta para você? O texto. Então vamos ver para onde é que o texto aponta. Durante o século XIX, intelectuais europeus afirmavam que a filosofia tinha surgido da condição puramente grega e tinha realizado uma ruptura com o mito. Da segunda metade do século XX, mediante o avanço das pesquisas históricas, arqueológicas, antropológicas e sociológicas, o conceito sobre esse tema modificou-se e hoje é mais coerente afirmar o quê? Vamos aqui ver as opções. Letra A. A filosofia se desenvolve a partir de um conjunto de fatores: o desenvolvimento da polis, a intercontextualização do Ocidente com o Oriente, ou seja, juntando o Ocidente e o Oriente, a necessidade de novas respostas à experiência poética grega. Renato, o que é a experiência poética grega? É o mito. O seu nascimento correspondeu a uma linguagem diferenciada do mito para a tentativa de explicação das coisas, porém, passa a conviver com a explicação mítica, a alternativa correta. Bem, trabalhei com vocês que essa passagem do mito para a filosofia colocou a filosofia como a principal forma de explicação do homem, do mundo e da realidade. O mito perdeu espaço. Em nenhum momento foi dito a vocês que o mito deixou de existir. Então era mais ou menos assim. Qual era a principal forma de explicação pelo Homérico? O mito. Saímos do mito, caminhando para o período arcaico. Qual é a principal forma? A filosofia. Nós estamos chamando de filosofia. Abaixo da filosofia, o mito. Aí você pergunta, tá bom, Renato, o mito, mas cadê a religião? Jean-Pierre Vernant, ele diz o seguinte: não se separa na Grécia mito de religião. Eu sei que mito é uma coisa e religião é outra, mas aonde começa o mito e aonde começa a religião, eu não sei separar. Então, esse discurso mítico, ele também é um discurso religioso. Então eu posso colocar que o mito é a segunda forma de explicação, enquanto que a filosofia se torna agora a primeira forma de explicação. Ora, como é que nós chamamos o mito que fala sobre a criação do universo? Cosmogonia. Como é que nós chamamos essa filosofia nascente? Cosmologia, uma tentativa de explicação racional sobre o universo. Então prestem atenção que na própria palavra cosmogonia e cosmologia fica claro que o objeto de estudo é o mesmo. Tanto o mito quanto a filosofia estão estudando a origem do mundo. Qual é a diferença? Um estudo é de caráter racional, de tentativa racional, que é a filosofia, enquanto que o outro ele é fantasioso. Por isso que a alternativa correta na sexta questão é a alternativa A. Vamos para a sétima questão. Há, porém, algo de fundamentalmente novo na maneira como os gregos puseram a serviço do seu problema último, da origem e essência das coisas, as observações empíricas que receberam do Oriente e enriqueceram com as suas próprias, bem como no modo de submeter ao pensamento teórico e casual o reino dos mitos, fundado na observação das realidades aparentes do mundo sensível, os mitos sobre o nascimento do mundo. Esse texto é de um outro especialista, que é o padre Werner Jäger. Então, na página 9, continuando a questão, diz assim: com base no texto,
nos conhecimentos sobre a relação entre mito e filosofia. Então, olhem qual é a pergunta. Qual a relação existente entre o mito e a filosofia? Nós já sabemos sobre isso. Que o mito deixou de ser a principal forma de explicação, que ocupou espaço para a filosofia. Que essa passagem do mito para a filosofia ocorreu de forma lenta e gradual. Em que pese ser considerada como criação dos gregos, a filosofia se origina no Oriente sob o influxo da religião e apenas posteriormente chega à Grécia. Ela é contraditória. Não pode falar que ela é criação dos gregos e que se origina no Oriente. Ou ela nasce na Grécia, ou ela nasce no Oriente. B. Filosofia representa uma ruptura radical em relação aos mitos, representando uma nova forma de pensamento plenamente racional desde suas origens. Pergunto a vocês, a filosofia quando ela nasce, ela é plenamente racional? Não. Tales de Mileto diz, tudo que existe é formado por água. Então ele relaciona a água com a criação da vida, mas logo depois ele diz, a água está cheia de deuses. Quando ele diz que a água está cheia de deuses, ele quer dizer que essa água que ele está falando não é a mesma água que a gente bebe. É uma água que possui um poder de criação, um poder de divindade. Aí você pensa, mas Renato, no momento que Tales fala que a água está cheia de deuses, isso não deixa de ser filosofia e se torna mito? Não. Ele é o primeiro filósofo grego. Então essa passagem do mito para a filosofia, como ela aconteceu de forma lenta e gradual, isso faz com que nós possamos encontrar na filosofia ainda elementos mitológicos. Vamos encontrar isso em Tales, vamos encontrar em Anaximandro, um pouco em Anaxímenes, bastante em Parmênides e um pouco em Heráclito. Esses pensadores são chamados de pré-socráticos, assim como Demócrito, Leucipo e Pitágoras. Vamos voltar para a questão. Alternativa C. Apesar de ser pensamento racional, a filosofia se desvincula dos mitos de forma gradual. Essa é a alternativa correta. De forma lenta e gradual. A filosofia não é a negação do mito e o mito não é a negação da filosofia. São simplesmente formas de explicação. Volto a dizer, no nosso cotidiano, você não é 100% científico, você não é 100% filosófico, você não é 100% religioso ou mítico ou artístico. Por mais que você ame a religião, por mais que você ame o mito, que isso faça parte do seu cotidiano, quando você está pegando um ônibus, isso é um pensamento científico. Então, uma área do conhecimento não nega a outra. São simplesmente formas diferentes de explicar. Aí você pensa, mas Renato, se são formas diferentes de explicar, mito, religião, filosofia, arte e ciência, cada uma delas possui uma ideia de verdade? Possui. Então a verdade ela é relativa? Não. A verdade está inserida nas áreas do conhecimento. Você até pode pensar que ela é relativa, mas ela é relativa a cada área do conhecimento. Existe a verdade do mito, que é a verdade da revelação. Existe a verdade filosófica, uma verdade racional abstrata. Existe a verdade da ciência. Então, cada uma dessas áreas tem que ser respeitadas. Oitava questão é uma questão extremamente delicada, tá? Lembrando, na sétima questão, a alternativa correta é a letra C. Sobre a passagem do mito à filosofia na Grécia Antiga, considere as afirmativas a seguir. Olha o que diz o primeiro item. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm características essenciais da compreensão de mundo grega, que posteriormente se revelaram importantes para o surgimento da filosofia. Verdadeiro. Renato, poemas homéricos, vamos pegar Homero e Hesíodo, a Ilíada, a Odisseia, as Teogonias. Aquiles, grande herói grego, ele vai à guerra de Troia. E aí ele tem que pagar um pequeno preço para ir à guerra de Troia. Os deuses avisam a Aquiles: Aquiles, você pode ser feliz não indo para a guerra. Terá uma esposa, terá filhos, você irá amar seus filhos e será amado pelos seus filhos, pelos seus netos, mas com o tempo seu nome irá cair no esquecimento. Então aqui eles têm que fazer uma escolha: ser feliz e ser mortal.
ou ir para a guerra e ser imortal. Os gregos amam essa ideia de imortalidade, mas essa imortalidade não é física e nem espiritual, ela é intelectual. Há mais de 2.800 anos, e hoje nós estamos falando de Aquiles. Sócrates, 500 anos antes de Cristo, e falamos sobre ele hoje. É essa imortalidade que o grego está alcançando. E esses poemas de Homero foram de fundamental importância para o nascimento da filosofia. Então ela é verdadeira. O item 1 verdadeiro. 2. O naturalismo que se manifesta nas origens da filosofia já se evidencia na própria religiosidade grega, na medida em que nem homem nem deuses são compreendidos como perfeitos. Outra questão delicada. Olha o que diz o texto: nem homens e nem deuses são compreendidos como perfeitos. Você entende que os homens não são perfeitos, mas como é que você vai dizer que um Deus não é perfeito? Bem, um Deus grego, ele é perfeito e imperfeito. Aí você vai dizer: Renato, calma, desculpa, mas não dá para aceitar essa ideia de que um Deus é perfeito e imperfeito. Existe uma oposição. Aquilo que não é racional é irracional, aquilo que não é lógico é ilógico. Falei para vocês que o mito não obedece a essa lógica. Ora, Afrodite é deusa de quê? Do amor e da beleza. Então, nessa área do amor e da beleza, ela é perfeita. Saindo dessa área, ela é imperfeita. Qual é o grande poder de Zeus? O raio? Não, isso é uma metáfora. O grande poder de Zeus é a política. Com a política, ele mantém seus irmãos, que são tão fortes e poderosos quanto ele, do seu lado. Por isso que o item 2 também é verdadeiro. 3. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos similares aos dos homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico, também é verdadeiro. Vamos entender qual é o raciocínio dessa alternativa. Os deuses gregos roubam, matam, enganam e trapaceiam. Os homens fazem isso. Ora, se os homens possuem as mesmas características negativas de uma divindade grega, então eles também terão a mesma característica positiva dessa divindade. Um Deus pensa, raciocina? Sim. Então os homens também podem pensar e raciocinar. Por isso o item 3 também é verdadeiro. Então item 1 verdadeiro, item 2 verdadeiro, item 3 verdadeiro. Falta o item 4. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos povos orientais. Sabedoria esta, desvinculada de qualquer base religiosa, não é desvinculada, é vinculada. Então, ela é falsa. Então, alternativa 1, 2 e 3, verdadeiras. Opção D. A nona questão é uma questão que vai misturar história e filosofia. Por que história? Porque eu preciso do conhecimento das transformações econômicas, sociais e políticas da passagem do período homérico para o período arcaico. Nato, que transformações são essas? Quais foram essas transformações? O desenvolvimento das navegações, desenvolvimento da moeda, desenvolvimento do calendário, sociedade formada por escravos, nascimento da polis grega. Eu preciso dessas informações para poder responder. Então é uma questão que trabalha com uma pergunta filosófica, mas a resposta ela é muito mais de caráter histórico que filosófico. Após resolver a problemática da diferença entre mito e atividade filosófica, os historiadores da filosofia depararam-se com a seguinte questão: quais as condições materiais, isto é, econômicas, sociais, políticas e históricas que permitiram o surgimento da filosofia? A. Viagens marítimas? Sim. Guerra de Troia? Não. Tá? Pessoal, Troia caiu diversas vezes, 5 vezes. Alguns historiadores trabalham que Troia caiu mais de 5 vezes. B. A invenção da matemática, da astronomia e da física. A pergunta fala condições econômicas, sociais e políticas. A criação da matemática, astronomia e da física não é de caráter econômico, social e político.
C, o surgimento da vida urbana e a invenção da política é a alternativa correta. Aí você fala, Renato, o surgimento da vida urbana e a invenção da política é... O que é a vida urbana? A polis, a cidade-estado. Quando nasce a cidade-estado, nasce a política. Quando nasce a política, nasce a vida urbana, o chamado politicon, em latim civitas, que nós chamamos de cidadão. É nessa expressão, politicon, civitas e cidadão, que nasce a política. E quando nasce a política, nasce a filosofia na Grécia. A 10ª questão, ainda nessa relação, agora muito mais voltada para Homero, um dos maiores poetas gregos. Os poemas de Homero serviram de alimento espiritual aos gregos, contribuindo de forma essencial para aquilo que mais tarde se desenvolveria como filosofia. Em seus poemas, a harmonia, a proporção, o limite e a medida, assim como a presença de questionamento acerca das causas, dos princípios, dos porquês das coisas, se faziam presentes, revelando depois uma constante na elaboração dos princípios metafísicos da filosofia grega. Novamente, uma pergunta do padre Giovanni Reale. Com base no texto, os conhecimentos acerca das características que marcaram o nascimento da filosofia na Grécia, considera as afirmativas a seguir. 1. A política, perceberam que a política permeia a vida dos gregos, enquanto forma de disputa oratória, contribuiu para formar um grupo de iguais, os cidadãos que buscavam a verdade pela força da argumentação. Sim. Tem uma coisa muito interessante na história da filosofia grega, é que o grego entende que ele é civilizado. Mas o que é ser civilizado? É uma oposição a ser bárbaro. E o que é ser bárbaro? Bárbaro é aquele que balbucia. É aquele que quando vai falar em público, começa a gaguejar. Então na ágora grega, e por favor, não entendo que a ágora é uma simples praça, é um anfiteatro. A ágora é todo um complexo formado por aproximadamente 50 elementos. Porto, mercado, gerúsia, eclésia e pireu. Então, na ágora ele desenvolve a sua fala, a sua argumentação, o seu logos, o debate, o elenchos. Se você é grego, você sabe falar bem em público. É dessa forma que o grego se entende. Então, quando tem esse debate na ágora, a verdade começa a ser debatida argumentativa. Um debate argumentativo. Não basta mais o líder, o poeta, falar que isso é verdadeiro. Não é o poeta que diz que algo é verdadeiro. Quem diz se algo é verdadeiro agora é a razão. A razão diz o que é certo e a razão diz o que é errado. Então o item 1 ele é verdadeiro. Item 2. O Palácio Real, que centralizava os poderes militar e religioso, foi substituído pela ágora, espaço público onde os problemas da polis eram debatidos. Também é verdadeiro. Sai a ideia do Palácio Real e entra a ágora. Renato, ainda não entendi. A palavra do pater, do poeta e do aído é inquestionável. Vamos fazer uma analogia com as famílias patriarcalistas tradicionais. Até a posição onde o pai senta ou sentava na mesa é diferente. A cabeceira é o lugar do pater. O primeiro prato a ser servido é o dele. Do lado direito, os filhos. Quando ele fala, todos se calam. A palavra dele é absoluta. Na verdade, ele nem precisa falar. Basta te olhar. Minha mãe, ela costumava fazer muito com isso comigo. Eu estava na sala, chegava uma visita, ela me olhava e eu já entendia que eu tinha que sair, porque ela queria conversar com a visita. Então, esse é o modelo do pater, o patriarca. Você entende ele, você não discute com ele. A palavra dele é a última palavra. Minha mãe dizia o seguinte: minha casa, minhas regras. Eu mando e você obedece. Ponto, acabou. Não tem democracia. A única verdade que existe é a minha e ponto, e acabou. Isso é um pater. E eu entendia e respeitava, mas eu nunca vi isso como um autoritarismo, porque não era qualquer pessoa que falava, era minha mãe. Ter uma autoridade que é respeitada. Hoje o modelo de família não é esse. A família patriarcalista, onde o pai, o pater, é o único que fala, não faz mais sentido. Hoje você tem uma espécie de família democrática, um debate onde o pai fala, onde a mãe fala, onde os filhos falam.
esse debate contribui para o crescimento da família. Levando agora para a Grécia, esse debate está contribuindo para quê? Para o desenvolvimento da razão e para o desenvolvimento da filosofia na Grécia. E onde é que isso acontecia? Na Ágora grega. 3. A palavra utilizada na prática religiosa e nos ditos do rei perdeu a função ritualista de fórmula justa, passando a ser vínculo do debate e da discussão. Tudo agora tem que ser debatido. Não basta falar. A palavra não é mais sagrada. A palavra é laica. Tudo é questionável. Você argumenta, você debate. Renato, então quem é que tem razão? Como diz Habermas, o melhor argumento. Quem argumentar melhor, quem provar através da sua força argumentativa é que tem razão. No item 4, a expressão filosófica é tributária do caráter pragmático dos gregos. Os gregos não são pragmáticos, eles são contemplativos. Mas o que é pragmático? Praticidade. O grego não trabalha com essa ideia de praticidade, ele possui uma filosofia contemplativa. Por isso o item 4 é falso. Então item 1, 2 e 3 verdadeiros, letra D. E a 11ª questão, uma questão sobre Tales, diz assim: a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. A água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagens e fabulações. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida está contido o pensamento, tudo é um. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales em comunidades com os religiosos supersticiosos. A segunda o tira dessa sociedade e nos mostra como investigador da natureza. Mas é em virtude da terceira que Tales se torna o primeiro filósofo grego. Então, com base no texto, os conhecimentos sobre Tales e o surgimento da filosofia, é correto afirmar que, item 1, com a proposição sobre a água, Tales reduz a multiplicidade das coisas e fenômenos a um único princípio, do qual todas as coisas e fenômenos derivam, verdadeiro. Item 2, a proposição de Tales sobre a água compreende a proposição tudo é um, também verdadeiro. Item 3, a segunda razão pela qual a proposição sobre a água merece ser levada a sério, mostra o aspecto filosófico do pensamento de Tales? Não. A segunda mostra o aspecto científico e não filosófico. Item 4, o pensamento de Tales gira em torno do problema fundamental da origem da virtude. Em nenhum momento nós falamos sobre virtude. Então o item correto é o item 1 e o item 2. Então, para que a gente possa organizar isso que foi trabalhado nesse primeiro momento, nós ainda teremos no segundo momento, nós temos o seguinte: nosso tempo histórico de discussão, período homérico, período arcaico. No período homérico, o homem explicava o mundo através do mito. No período arcaico, através da filosofia. Então, sai o mito e entra a filosofia, uma passagem lenta e gradual. O que ocasionou essa transformação, essa passagem lenta e gradual? Transformações de caráter econômico, social e político. Desenvolvimento das navegações, desenvolvimento do calendário, desenvolvimento do alfabeto, desenvolvimento da moeda, sociedade composta por escravos. E a mais importante delas, o nascimento da polis. Quando nasce a polis, nasce a filosofia grega. Então tem que ficar muito claro para vocês duas coisas: a passagem do mito para a filosofia como transição lenta e gradual, e que tanto o mito quanto a filosofia estudam a mesma coisa. A grande diferença é que uma é um discurso racional, que é o discurso filosófico, e o outro é uma narrativa fantasiosa. E essa narrativa fantasiosa é verdadeira, mas não precisa e não necessita ser comprovada. Renato, quem são esses pensadores que criaram a filosofia? Vamos organizar aí. Tales, pertencente à região de Mileto. Anaximandro, também pertencente à região de Mileto. Anaxímenes, pertencente a Mileto. Heráclito, pertencente a Éfeso. E Parmênides, pertencente à região de Eléia.
O que cada um deles diz? Para Tales, tudo que existe é formado por água. Para Anaximandro, o apeiron. Para Anaxímenes, o pneuma, o ar. Para Heráclito, o fogo, o devir. Parmênides é o mais complicado deles. Para ele, o que dá início ou não dá início é o ser. Na verdade, não dá início porque o ser sempre existiu. Aí ele fala, olha a frase mais marcante da filosofia grega, ou uma das mais marcantes. O ser é e o não ser não é. No primeiro contato que eu tive com essa frase, o professor pediu que a gente escrevesse um texto sobre essa frase. Mas o que eu vou escrever sobre a frase? O ser é e o não ser não é. E imediatamente ele responde. Existem teses e mais teses de doutorado em cima dessa frase. Mas o que Parmênides está querendo dizer? Existe uma imutabilidade nas coisas. E tudo que existe é o ser. E o não ser não existe. Ele é o criador da ontologia e, segundo Aristóteles, criador do princípio de identidade. Então, dessa forma, nós temos o mito e a filosofia, que nasce com o nome de filósofos pré-socráticos, ou pensadores da natureza, ou fisiólogos. Renato, por que pensadores da natureza ou fisiólogos? Porque eles tentam explicar a origem do mundo e do universo. Não é porque eles escolhem um elemento da natureza, visto que nem todos eles recorrem a um elemento da natureza. O Anaximandro não recorre e o Parmênides não recorre. Então, dessa forma, nós fechamos a nossa primeira parte, com a parte da filosofia. Daqui a um certo tempo eu volto para vocês, para trabalhar novamente com vocês, só que agora uma discussão não de caráter filosófico, uma discussão de caráter sociológico. E é importante mostrar para vocês que será o mesmo professor, mas são áreas do conhecimento diferentes, até porque a filosofia é uma área do conhecimento, enquanto que a sociologia é uma ciência chamada de ciência moderna ou ciência da crise. Obrigado. Você acabou de acompanhar o aulão de filosofia, a primeira das 4 aulas transmitidas ao vivo pela TV Assembleia no domingo. Às 8 da noite você assiste novamente a aula de filosofia. Lembre-se que a ideia é aproveitar ao máximo a revisão de cada disciplina. O programa de hoje também está disponível no site al.ma.leg.br. E eu vou ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado às 7 da manhã desta quinta-feira com o nosso Aulão do Enem 2015. Eu espero você com a aula de Sociologia. Até lá!